Uma das perguntas que eu mais recebo é: que tipo de encadernação eu posso fazer? Que tipo de encadernação existe? Gente, existem milhares de tipos. Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Miriam Sanome. Eu tenho ateliê desde 2007 em Curitiba. E eu separei alguns modelos aqui para vocês porque uma das perguntas que eu mais recebo é: que tipo de encadernação eu posso fazer? Que tipo de encadernação existe? Gente, existem milhares de tipos, tá? Então, o que eu fiz hoje? Eu separei um tipo específico, que são as costuras expostas, de alguns modelos que eu tenho aqui no ateliê, porque não teria como fazer um vídeo para vocês mostrando tudo, tá? Porque senão ele ficaria enorme. Mas só para vocês terem uma noção, assim, do que é possível fazer dentro da técnica, ok? Então, vamos lá, né? Começando aqui pelo queridinho, tá? Essa aqui é uma capa, inclusive, que eu ganhei de uma aluna. Ela fez essa arte aqui, né? E me deu essa capa de presente e eu montei esse caderno, tá? Então, Vânia, obrigada. O caderno tá aqui. Olha só. Essa aqui é a costura mais queridinha que todo mundo ama fazer, tá? Se chama copta, tá? A copta, ela foi inventada pelos egípcios, né? Então, é uma costura bem antiga, bem tradicional. É legal que a própria costura segura a capa, certo? Tá? Então, olha só, e ela tem esse esquema aqui, que não sei se vocês estão conseguindo ver, pelo menos pra mim, parece que são vários coraçõezinhos aqui, ó, né? Então, eu achei que super combinava com essa capa que ela me deu, né? Que tem esse desenho do coração aqui, certo? Então, vamos lá, dando sequência. Aqui a gente tem a mesma costura, tá? Só pra vocês verem aqui, ó, essa aqui é a copta tradicional. Essa aqui é a copta usando duas cores, tá? Então, olha só pra mostrar a capinha pra vocês, ok? Vocês conseguem ver aqui que tem duas cores de fio, tá? Eles são bem delicados porque eu queria combinar com esse tecido aqui, né? Então, a gente tem aqui o cinza e um azulzinho aqui, ó. Então, eles foram usados aqui, tá? Pra fazer essa parte da costura aqui. Então, vocês conseguem ver o mesmo desenho do coraçãozinho que eu tinha falado pra vocês, tá? Brincando ainda com a copta, eu misturei ela com uma outra que se chama francesa. Então, olha só, tá? Tecido aqui, mas olha só que bacana. Então, a copta, ela está aqui e pra cá, olha só, a gente tem a francesa, tá bom? Então, vocês conseguem ver essa diferença aqui. Aqui, ó, é um outro caderno que eu tenho. Esse aqui ele é bem antiguinho, uma estrutura que eu gosto bastante, um papel que eu usei muito aqui no ateliê, olha só que bacana. Folhinhas coloridas, então, até falando pra vocês, vocês podem usar o papel que vocês quiserem pra fazer caderno, né? Então, eu fiz uma capa aqui, coloquei essa tira de couro, tá? E fiz essa costura aqui, ó. Tá? Conseguem ver? Essa costura aqui, o nome dela, quando eu aprendi, se chama mosquitinho. Foi a professora Orieta, uma chilena super bacana que me ensinou. E ela chamava isso de mosquitinho. Ela falava, ai, não tem muito nome assim, eu costumo chamar de mosquitinho porque ela tem um esquema de um nozinho aqui, né? E fica parecendo o desenho de um bichinho aqui, assim, um inseto, digamos. Pelo menos pra ela, tá? Então, olha só, ok? Então, olha só. Aqui a gente tem aqui um mini álbum que eu fiz, tá? Olha só. Usando técnicas aqui, ó, tem várias coisinhas diferentes aqui, ó. Tem umas abas, tem um sistema de abertura diferente, tá? Vai abrindo aqui. E brincando com algumas técnicas que a gente tem dentro do scrapbooking, né? Ó. Uma aula que eu montei aqui, enfim, não vem ao caso, mas eu queria mostrar aqui, ó. Lembra-se aqui no vídeo anterior que eu fiz, mostrando a estrutura aqui de lombada quadrada para vocês? Então, eu usei a estrutura de lombada quadrada para fazer essa costura aqui, ó, tá? Essa costura, ela tem um nozinho que fica por dentro. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui, né?
Então tem um nozinho aqui que fica por dentro, né, que prende toda essa costura. E essa costura se chama borboleta, tá? Ela é uma estrutura super versátil, né? Eu gosto muito dela porque ela fica bem firme. E você, olha só, então ela é versátil porque se você fizer o esquema do nozinho pra fora, como foi feito aqui, ó, nesse caderno, tá? Não sei se vocês conseguem ver, ó, é uma capa dura, né? Que tem as folhinhas dobradas aqui, ó, e a gente tem a costura aqui dentro, certo? Ó. E a costura, ela fica com o nozinho pra fora, tá? Então, olha só. A borboleta, né? É uma das primeiras costuras que eu ensino quando você vem começar as aulas de encadernação aqui no ateliê, tá? Então, olha só. A gente tem mais outro modelo aqui. Essa aqui se chama Celta, tá? Ela tem esse desenho super bonito aqui que ela vai cruzando, né? Inclusive esse aqui eu quis fazer com 2 cores de fio também, certo? Tá? Então olha só, né? Você consegue ver aqui, eu usei um coração de origami aqui para fazer a decoração e peguei essas 2 cores que aparecem aqui para eu pegar os fios e fazer uma capa aqui num composê. Inclusive aqui por dentro você tem esse mesmo papel, tá? Olha só. Delícia de fazer essa costura. Aqui a gente tem um modelo também, que é bem tradicional. Olha só, uma capa com aquele revestimento importado que eu adoro, tá? Holandês. E aqui a gente tem tiras de couros que foram inseridas na capa. E aqui eu tenho essa costura. Tá vendo? Que passa por cima dessas tiras, tá? Essa estrutura se chama Codex. Então, olha só, tem uma abertura super legal, né? E aqui eu fiz ele todo colorido, certo? Esse aqui foi um dos primeiros cursos que eu fiz de encadernação. Esse modelinho aqui, ele é bem antigo, né? Você vê que a folha aqui nessa cor aqui já tá meio desbotadinha. Foi um dos primeiros cursos de encadernação que eu fiz no Rio de Janeiro, com a Rosa Guimarães da Zoopress. Olha só. Tá? Ficando grande a pilha aqui. Então, olha só. A gente tem outro modelinho aqui, também de costura exposta. Tá vendo? A gente tem uma lombada fechada, como naquele vídeo que eu mostrei anteriormente, de novo, né? Só que aqui a gente tem uma costura, certo? Que ela vai cruzando assim. E ela se chama costura diamante. Tá? Então, olha só. Tá vendo? E aqui, ó, nessa parte de cima e na parte de baixo, né? Eu fiz uma recostura, digamos, sobre a própria costura para deixar um desenho diferente. Tá? Então é legal que as costuras, elas podem sofrer variações dentro dela mesma, né? Por exemplo, como eu vou mostrar aqui nesse outro modelo aqui. Olha só que bacana. Decorei aqui na capa, né? Montei uma capa dura com aquela estrutura de lombada fechada, né? E aqui, ó, na lombada, olha só, eu apliquei essa costura que se chama macramê. Exatamente essa técnica de macramê, que não sei se vocês já ouviram falar, é uma técnica de artesanato que tá super na moda agora, né? O pessoal usa muito para fazer painéis, para fazer adereços. A gente consegue trazer o macramê para encadernação, olha só. Então aqui, não sei se vocês conseguem ver a diferença, são 2 pontos diferentes, tá bom? 2 nós diferentes aplicados aqui na parte da capa. Então eu brinquei com essa costura, né? Eu coloquei um nó aqui, coloquei outro nó aqui e repeti aquele primeiro nó aqui, tá? Fui fazendo essa estrutura aqui para costurar esses cadernos na capa, certo? A gente tem mais modelos aqui, tá? Essa aqui é uma das estruturas de álbum, né? Que eu usei aqui para fazer um caderno, mas é a estrutura de álbum que eu mais utilizo, tá? Se chama Long Stitch. O nome dela, Long Stitch, se você traduzir ao pé da letra do inglês, seria costura comprida, tá? Ela tem esse nome justamente porque a gente usa o mesmo fio para fazer toda essa volta aqui, tá?
E ela tem uma característica legal que ela passa aqui pela parte da lombada do caderno, ó, não se esqueça, essa parte se chama lombada, e ela vai e ela entra aqui, ó, pela parte de fora, né? Estão vendo aqui? Então ela tá saindo e ela entra aqui, né, para pegar os cadernos, certo? Ok? Aqui, ó, eu tenho um álbum, olha só. Também, né? Feito aqui. Isso aqui foi de uma outra aula que eu fiz muito antigamente, que eu refiz essa costura, né? Que eu queria mudar a costura que tava aqui. E eu coloquei o long stitch aqui, só que eu fiz uma variação dele trançando a costura, certo? Por isso, ó, que ele ficou com um desenho diferente dessa daqui, certo? Então, olha só, tá? A francesa, só para mostrar para vocês, ela aqui é aplicada sozinha num caderno. Ó, esse aqui foi uma aula que eu dei na PUC, no curso de design. Já fui convidada várias vezes para dar aula lá com eles, tá? Olha só. Então a gente tem esse desenho da costura aplicado na lombada, ela fica super bonita. Tradicionalmente, ela é aplicada na parte de dentro do caderno, geralmente ela não fica exposta, né? Isso aqui é um tipo de costura usada para estruturas fechadas, mas eu quis trazer ela aqui para, né, aparecendo mesmo de verdade, porque eu acho que ela tem um desenho super bonito, né? Ela é uma estrutura muito forte, a gente usa geralmente para livros de restauro. E aqui, para finalizar, mais um tipo de costura aqui, tá vendo? Olha só. Fiz uma decoração na capa, montei uma estrutura aqui de lombada fechada, né? Fiz os furos na capa. E aqui tem uma costura que se chama pé de galinha, tá? É justamente por conta desse desenho aqui, como se fosse um pezinho mesmo, né? Apesar dele ter esse nome um pouco popular, digamos assim, tá? Ela, olha só, ela é bem bonita, ela fica muito firme, tá? Dá pra gente brincar com a questão das cores, então aqui no caso eu escolhi uma cor e aqui ao lado eu fiz duas cores, mas poderiam ser 3 cores para cada fileira, uma cor diferente, ou todas elas uma mesma cor, depende da proposta, certo? Então olha só, esse aqui foram só alguns modelos que são possíveis fazer dentro da encadernação, utilizando costura exposta que a gente pode fazer, tá? E eu quis mostrar pra vocês porque, novamente, é uma coisa que sempre me perguntam. Então, se você tem mais alguma dúvida, quer saber mais sobre encadernação, deixa o seu comentário aqui, que eu vou adorar responder vocês, vou tentar fazer um vídeo para esclarecer qualquer questão que vocês tenham, tá bom? Então, por favor, se vocês quiserem também podem me procurar no Instagram, no Facebook, o endereço é Atelier com ER no final, Atelier Miriam Asanomi, tá bom? Obrigada por tudo e até a próxima!